recebendo hoje aqui o professor Rogério Carvalho, que vai nos contar um pouco do livro que ele vai lançar aqui hoje no Estação Notícias. Já foi lançado aqui em Búzios, mas no programa estamos lançando hoje a construção da identidade cultural buziana. Bom dia, professor Rogério. Professor, bom dia aos ouvintes. Obrigado quantos anos aí de Búzios, hein? 15 anos de magistério aqui, 20 anos ao todo e 15 anos eu já estou aqui no município dando aula. Um dia eu escrevi um artigo chamado Um Olhar Sociológico sobre Búzios. E depois disso eu tive a vontade de escrever sobre a identidade cultural, mas baseada num livro, né, acho que assim, eu sabia o que eu queria escrever, mas eu não tinha ainda um arcabouço conceitual que me permitisse escrever. Então eu comprei um livro chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade, li o livro e em todos os momentos do livro eu só pensava em Búzios. Aí eu parti dele, né, do Stuart Hall, que é um teórico cultural, e preciso falar sobre a construção da identidade cultural buziana. Eu segui, né, nessas 70 páginas, colocar, né, um pouco da história, bem resumidamente, mas sobre a ocupação humana. Eu não podia falar de identidade sem falar da ocupação humana aqui no município. Então eu faço um apanhado da pré-história, do período colonial, e chego até o século XX, né, fazendo uma introdução à questão da ocupação humana, da presença humana. A gente não tem nenhum tipo de evidência de que os tupinambás realmente habitaram a ponta dos Búzios. Cabo Frio também não. Era um outro povo, Una. Né? Mas a gente sempre discutiu esse assunto de que eles passaram por aqui. Mas assim, a presença já está relacionada à questão do aldeamento na Fazenda Campos Novos. Aí sim, eles foram agrupados aqui. Mas assim, você não tem evidência cultural, por exemplo, cerâmica. A cerâmica que é encontrada aqui é a cerâmica Una. Ela tem uma diferença, ela não tem ornamentos como, por exemplo, aquelas que são encontradas de Araruama para cima. Você é natural de onde? Eu sou de Campos dos Goytacazes. É assim, muito polêmico, né? Ser de Campos. E há uma ligação muito forte com essa região, não tem como. Tem de história, está tudo interligado. Muito forte, inclusive na questão da construção, né, desse Búzios recente. Né? A ideia de fazer esse livro, já desde 2011, 2012, eu tinha essa ideia, mas eu sempre adiando. Né? E aí eu tomei coragem, falei, cara, 15 anos, que momento legal. Quem é o buziano? Sabe, assim, como se construiu? Porque, por mais que você fale assim, não, Búzios é um reflexo do Brasil. O Brasil também teve essa construção identitária, esse multiculturalismo, mas em Búzios isso tudo aconteceu muito rápido. O que no Brasil demorou 300 anos para acontecer, em Búzios aconteceu em 40. Afinal de contas, o que você encontrou de bacana dentro dessa identidade cultural buziana? A questão arqueológica, né? Jeribá é um grande sítio arqueológico. Existe aqui um catálogo que eu coloquei do IFAM, e falando sobre os sítios, a maior parte dos sítios arqueológicos estão em Jeribá, mas todos eles já foram destruídos. Você não tem hoje um museu em Búzios para poder guardar essa história. Não tem um prédio, um edifício com potencial histórico em Búzios tombado pelo patrimônio histórico. Não tem. E isso é uma prerrogativa, não é de quem vem de fora. Isso é uma iniciativa que tem que ser tomada pela população buziana. Houve uma troca de identidade. Era uma aldeia de pescadores. Hoje é o quinto destino do turismo mundial. Eu ia te exatamente sobre isso. E a cultura da pesca? Que a gente está relacionado à questão caiçara. Né? Você vê aí o pescador ainda. Né? Mas assim, o que houve foi um descentramento identitário. O filho do pescador, o neto do pescador, não se reconhece, por exemplo, como herdeiro da cultura local. Rogério, o que você pretende com este livro? Com esse livro eu pretendo, que pergunta difícil, né? Ficar rico não é. Já deu para perceber. Mas assim, eu pretendo deixar para a população buziana esse aviso, esse alerta. Assim, que se institucionalize a questão da preservação, da memória local. O paradigma tem que ser mudado. Como é que faz para encontrar o teu livro A Construção da Identidade Cultural Buziana, professor Rogério Carvalho? Olha, ele não é muito de vender, né? Ele sabe como é que é, ele já falou. É um WhatsApp, né? 22 99857 5654. Encomendar direto. Pode, esse já é seu, né?
que já chegou, vai autografar. Vou deixar também E nós vamos sortear, né? Vamos sortear alguns sortear. livros aqui para os ouvintes do nosso Estação Notícias. Agradeço muitíssimo pelo convite.